Quem você é fora das expectativas? Oiê, bom dia, tudo bom? Tenho falado bastante sobre máscaras, né? E faz parte que a gente perceba nos outros as máscaras, assim como a gente também use, né? Em determinados períodos, principalmente de acordo com a nossa idade. Quanto mais jovem a gente é, mais máscaras a gente tende a usar, porque ainda não aconteceu o processo de individuação. E tá tudo bem, tá tudo bem. A questão não é o que tem que acontecer o quanto antes, não é aquela coisa de preciso fazer independente do que esteja preparado ou não. Porque às vezes não está preparado, a cabeça não está pronta ainda, não é um processo. E tá tudo certo. A questão é, quem você é quando você está nos grupos, se você é tanto o que faz para poder se encaixar, independente de determinado grupo, tá? Porque, por exemplo, assim, ó, uma coisa que eu gosto muito de acreditar, gosto muito de acreditar não, é uma frase que eu carrego, que é uma frase verdadeira, que é a única coisa que todo mundo vai gostar, todo mundo vai adorar, é dinheiro. Fora isso, não. E tá tudo certo. Eu tô falando que tá tudo certo porque essa parte, tô repetindo, né, o que tá tudo certo. Porque esse ponto de rejeição, aflição, máscara, ele tá muito vinculado a gente não querer ser rejeitado, sabe? De alguém te olhar, não te olhar e fazer essa cara que provavelmente não vai ser esse o caminho. Mas de acordo com o nosso crescimento, a gente se inserindo aos grupos, na época de colégio, depois no trabalho, faculdade, sabe? Então a gente vai querendo, até na família, faz parte também, até porque as nossas primeiras óticas da vida, percepção de vida, vem da nossa base familiar, vem da educação que a gente recebeu, porque a gente vai enxergar com os óculos que pertence a quem nos educou, né? Pertence porque foi eles que nos educaram, eles que rotularam as coisas conforme o que a gente deveria pensar e olhar de acordo com o que estivesse vendo ao redor, vendo lá fora, né? É tipo, tem até um meme, não chega a ser um meme, né? Mas enfim, eu lembrei dele agora, que é uma figurinha que tá um menino, uma criança, assim, com uma borboleta, e ele brincando, assim, tipo, curtindo a borboleta, assim, a borboleta voando aqui no meio dos dedinhos dele, ele, aquela coisa, sabe? E aí vem alguém e fala assim, uma borboleta. Aí na outra experiência ele, borboleta. E tu, tipo, tá, sabe? Perdeu a magia, perdeu a conexão, perdeu a espontaneidade ali de ver o bichinho voando e brincar aqui entre os dedos naquela leveza. Então, é meio que essa questão da gente pegar também, que faz parte, que a gente vindo novinho ali, todo sem estar lapidado, todo brutinho, nenhuma criança ainda, né, muito forte no caso, nenhuma criança, nenhum medo da vida, nada nesse sentido. A gente vai ser educado por alguém que já está grande, já está adulto, porque é um adulto que vai educar uma criança. Esse adulto, ele já está cheio de crença, cheio de medo, cheio de dores, cheio de bagagem, cheio de, muito provavelmente, mesmo que tenha buscado autodesenvolvimento, terapia, psicólogo, mesmo que tenha feito terapia toda semana, mesmo que tenha tido acompanhamento com psicólogo, faz parte de fazer cagada. E a cagada não é nem cagada, é educar o outro ser conforme a ótica que ele acredita ser a correta. E aí, como somos seres individuais, temos necessidades diferentes, embora a jornada seja apontando para uma única convergência, para um único caminho, a gente vai chegar até esse destino final. Por raciocínios, por situações, por experiências, por convivências, por vivências diferentes. E tá tudo bem de novo, né? Tá tudo bem. É justamente a ampla perspectiva que forma as diferentes visões do mundo e elas se encaixam, porque a verdade ela não é absoluta para uma única criação, ou para um único dogma, ou para uma única criatura. A verdade ela está, não é perdido o termo, espalhada. A verdade está espalhada em diversos pontos e que a gente, conforme o nosso filtro, que é o coração é o melhor filtro que a gente tem, é que a gente vai ouvindo e pensando, isso aqui se encaixa, isso aqui realmente eu concordo, né? Daí tu vai pegando o que tá enxergando no mundo e raciocinando com o seu interior. E ainda assim o interior tá maculado, mas né? Tá maculado não, o interior tá contaminado. Mas daí esse é ponto para outro vídeo. Trazendo para o seu interior, para refletir sobre o que você está vendo. Se concorda, se gosta, se não gosta, o que pensa sobre o assunto, se isso te acrescenta, se é algo que você vai carregar, se é algo que você vai excluir. Então, faz parte, conforme a gente vai vivenciando as experiências, que a gente vai filtrando
E nisso, muitas coisas, a gente vai viver coisas que vai bater de acordo com que tu percebe, tipo, não sou isso aqui. Esse grupo não me pertence mais. Isso aqui não me faz querer estar nele. E é ótimo isso, porque como eu falei ali, a única coisa que vai agradar todo mundo é dinheiro. E se tem alguma pessoa que, as exceções, tira o ambiente de trabalho, a parte que faz parte, tipo um político da vida, né? Enfim, não vou entrar na idoneidade, no caráter. Mas coloca uma questão de trabalho em que tu tem que circular em diversas camadas, fazer a social, tá tudo bem, porque ela é a máscara profissional, tu não vai ser eu ia falar outra coisa, mas tu não vai ser o malucão ali das ideias, a maluca das ideias, que fica achando estúpida, fica, sabe, falando que pensa, eu sou assim, sabe, eu sou assim também é o ego falando, não é nenhuma outra questão de autenticidade, mas enfim. Então faz parte também a máscara profissional, porque você quer revelar o que ali? A conduta profissional, a conduta ética, transparente ali, ponto, e a cordialidade em relação à troca das pessoas com que você está lidando, e posicionamento, firmeza quando necessita de imposição de limites, que faz parte, e é ótimo que seja assim, acontecimentos da vida que todo mundo passa, que todo mundo caminha por essas questões de máscara, principalmente no meio de trabalho. Mas voltando ao ponto. O dinheiro, que é uma coisa que todo mundo gosta, e se tem alguma pessoa que circula em todos os ambientes, por isso que eu falei do exemplo do trabalho, que é uma questão de anula um pouco, não avalia tanto ela, avalia mais as tuas máscaras em relação a quem você é fora das expectativas, em relação a quem você é dentro da família, quem você é com teus amigos, quem você é naquele grupo específico de amigo e com aquele outro grupo, porque são amigos diferentes, digamos que tem os amigos mais de balada, os amigos mais de academia, os amigos mais de leitura. Então são conversas, são comportamentos que podem ir por diferente, sabe? E a partir do momento que você é uma máscara para cada grupo, isso acaba anulando o teu eu, vai te dar com o tempo, isso vai te dar uma sensação de frustração, de vazio, de uma questão de ansiedade, porque não está sendo quem você é. Você está sendo a sua máscara o tempo todo, está sendo sombra, está sendo o ego trabalhado ali o tempo inteiro, não está botando para fora a sua expressão de mundo, não está colocando para fora quem você vê, quem você já é, mas ainda não está sendo quem você veio para ser. Então, essa é a questão. Ser a máscara faz parte da criação, da jornada, da caminhada da vida. Mas o ponto é que se ficar carregando a máscara por muito tempo, ficar cabendo em vários grupos, vai ficar sendo nada para si. Porque quem dá muito para todos não tem nada para entregar para si. Então essa é a questão. O ponto sempre de topo de interesse, de hierarquia, de primeiro da fila, que for, é você. Porque você não tem como fazer o bem não estando bem. Você não tem como estar sendo uma pessoa amorosa, legal, desenvolvida, se você não está fazendo isso com você primeiro. É tudo que a gente quer fazer para o outro, para o externo, para o próximo, independente do quão próximo seja, se for o teu filho. Você não vai conseguir dar amor para ele se você estiver triste com alguma questão. Ou vai dar, mas sabe, de um jeito capengo, sabe? E tá tudo bem ali. Só que quando a gente consegue se dar em primeiro lugar, independente do o quê, é muito mais fácil transbordar do que forçar algo, do que vir algo assim, tipo, não tô bem, mas vou ter que ir ali fazer um sorriso, agraciar, abraçar, sabe? Então é muito menos verdadeiro consigo mesmo. E não quer dizer que não vai ter pontos de dores e tal. A questão não é essa, a questão é trabalhe o máximo possível para poder ir desmontando as suas máscaras, para poder ir indo por aspecto de individuação e conseguir expressar quem você realmente é, independente do grupo que esteja. E a rejeição, se ela te aflige, é uma rejeição mais com você que está fazendo com você, do que o grupo externo fazendo com você. Porque quando a gente fica se encaixando, se modificando para poder pertencer, muitas vezes está relacionado ao medo de não pertencer. E o medo de não pertencer, o que é? Rejeitado pelo que eu sou, pelo que eu penso, pelo que eu fiz, como eu ajo, como eu sou, aparência, alguma coisa. Então a gente puxa essa ferida, né, de acordo com a nossa ferida, a gente puxa pra gente e traz isso pra nós. Só que é aquilo, é a questão da frequência também. O dinheiro, todo mundo gosta, faz parte de estar em todos os grupos, mas as pessoas não. E não é necessário, e não é porque não pertence a todos os grupos que não vai ter a camada social de cordialidade. E também não quer dizer que você foi rejeitado em algum ponto. É simplesmente o seu ser autêntico não se encaixa naquela frequência e tá tudo certo, sabe? É mais fácil, e é mais fácil de verdade.
Porque o fato de pertencer quer dizer que... O fato de pertencer usando máscara quer dizer que você não está sendo verdadeiro com você. Se você não está sendo verdadeiro com você, quer dizer que você está forçando. Se você está forçando, quer dizer que você não está confortavelmente natural e espontâneo. E isso é cansativo. É tipo mentira. É tipo carregar uma mentira. É ruim ficar atuando o tempo inteiro. É ruim mentir. A mentira requer muita energia, porque tu tem que lembrar o que tu falou, quando falou, para quem falou, sabe? Para não poder cair ali na boca da botija e ir embora. Então, essa é a questão. É ser o mais verdadeiramente possível com você, que é daí que vem a autenticidade. A autenticidade não tá naquela fala, eu sou autêntica, assim, eu gosto das coisas bem diferentes. Não tem nada de autêntico nisso, eu gosto de coisas diferentes. E olha lá. A autenticidade é quando respeita realmente o seu ser, que vem de dentro. E a questão não é me engula, eu sou intragável, é assim que eu sou. A questão não é essa. Bem diferente disso. Bem diferente disso. Até porque se a gente está caminhando para uma convergência de jornada, que é voltando para a fonte universal. A fonte universal, o que é? É um amor que nem cabe aqui na Terra da gente entender o quanto. Inclusive, bom, enfim, que nem cabe aqui falar o quanto. Então, essa é a questão. Se a gente está voltando para um ser puramente amoroso, puramente de amor, quer dizer que todas as nossas condutas precisam ser leves e que direcionem para esse caminho de luz, verdade, alegria e leveza. Porque se for fora disso, quer dizer que não está no caminho de desenvolvimento, quer dizer que está num outro caminho. E está tudo certo também, porque cada um tem a sua jornada e a gente respeita o nosso próprio ciclo. Mas é isso, a jornada que leva para uma jornada de leveza e amor. Se o comportamento está sendo diferente disso, você vai se sentir incomodado em algum ponto, você vai se sentir em algum momento de nível de consciência, conforme o seu eu, na verdade a sua psique, né, estiver incomodada com essa máscara sendo carregada o tempo inteiro, ela vai falar, chegou para ti. É a hora de desmontar isso aqui. E uma coisa que pode acontecer, meu Deus, 12 minutos. E uma coisa que pode acontecer é que se a gente não desmonta nossas próprias máscaras, por vontade própria, digamos assim, até em terapia, até tratando a terapia, psicanálise, o que for, é ótimo. Só que por mais sensacional que seja a pessoa que está ali contigo, as mudanças da chavinha interna, de quem é a responsabilidade? De você. É a nossa, é quem está querendo se modificar que é o responsável pela própria modificação. A gente não modifica o outro. A gente pode fornecer isso aqui, a informação, algum conteúdo, mas o resto não é comigo, né? Então é mais ou menos assim que funciona a terapia. A chave da virada, a modificação do comportamento, a modificação do comportamento, a modificação de como se enxerga, é a gente com a gente. É o nosso interno mais bruto indo para fora ali para ser lapidado, é a nossa sombra sendo revelada, para ser colocada à luz, a nossa aceitação de que não somos seres perfeitos e de que sim, temos seres internamente, que somos, por exemplo, eu mesma, eu sou uma pessoa muito amorosa, mas se tiver que me salvar a vida, sabe? Tem questões assim que a gente tem que assumir a própria sombra que carrega. E tá tudo certo, nesse ponto assim, né? Assim como outras questões que a gente pode carregar. E tá tudo certo, a gente não tá aqui se cobrando a perfeição. Até porque quando a gente está buscando uma perfeição, é como se a gente quisesse pertencer a algum todo, pertencer ao tudo. E não é assim. Por mais que estejamos todos conectados, a gente não precisa ter os mesmos sentimentos da mesma forma, do mesmo caminho, tudo ali, sabe? Então é isso, seja mais flexível. Olhe para você nesse ponto em relação a... Não fique carregando suas máscaras por muito tempo. Deixe o seu ser realmente que é de fora, quem você é, lá dentro, que está escondido, quem você é de verdade. As coisas vão ficar muito mais leves, naturais, e vai ser mais gostoso você interagir com as pessoas, porque você vai tá sendo sempre você. E isso cativa muito mais, tá? É isso que vai levando aquela questão que eu fiz até aqui, um vídeo de uma pessoa magnética. É essa autenticidade, que é a autenticidade que não é o do porra louca, é a autenticidade que é porque é o que é, e é aquilo ali, sabe? Então é isso. Beijo, até se estendeu demais. Eu tinha anotado alguma outra frase aqui, ó. Aqui, ó. A solidão que você teme é o solo fértil do seu eu. Do seu eu. A solidão que você teme é o solo fértil do seu eu. Então, acolha esse processo de estar isolamento. Isolamento não, mas não estar o tempo inteiro fazendo algo destinado a algo para alguém, para os outros, para o externo. Faça para ti, por você. Fique o tempo com você, permita-se ser o ser que você é. E não as máscaras que estão ali para aquele grupo. É isso. 15 minutos, meu Deus. Beijo, bom dia.